Olá, nós vamos iniciar hoje a palestra Entenda o Valor dos Relacionamentos. Essa palestra ela tem como finalidade explicar sobre os diversos perfis comportamentais e como lidar com cada um deles. Então, sem mais delongas, né? Vê aí como é que está o áudio. Eu vou colocar aqui, ó. Entenda o valor dos relacionamentos. Quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua? Ou seja, geralmente os opostos se atraem, né? Como assim dizemos. O que são os opostos? São pessoas de comportamentos diferentes. Por que se atraem? Porque geralmente uma pessoa enxerga na outra, né? Busca na outra aquilo que ela não tem. E aí ela quer trazer para si. E aí começa esse ajuntamento, né? E quando começa o ajuntamento, há uma felicidade sim, porque quem é muito tímido e se relaciona com alguém que é muito fácil de se mostrar, de se apresentar, de falar em público, naturalmente vai haver ali uma certa admiração. Tá tendo um pouquinho de barulho, acabou a célula das crianças ainda agora. Meu filho está bem feliz ali com o jogo. Então, geralmente as pessoas diferentes se atraem. É lógico que isso não é uma regra máxima, não é uma regra que não pode ser burlada, né? Existem diversas exceções, né? Pessoas tímidas muitas vezes se atraem por outras pessoas tímidas. Uma pessoa que é muito amostrada, digamos assim, né? Ela também se atrai por outras pessoas também que têm o mesmo estilo. É muito raro acontecer. O normal é uma pessoa tímida gostar de alguém que tem facilidade de falar, de se apresentar, de apresentar alguma coisa, de falar para um público diferente, né? De interagir com outras pessoas. Então isso é de fato muito comum. Então, se você fosse contar, né? Agora, quantas vezes você teve dificuldade com a sua própria personalidade? Quantas vezes você já parou para pensar assim, nossa, como eu gostaria de ser diferente em algumas áreas, né? Como eu gostaria de ser mais expressivo, falar com mais autoridade, ou às vezes alguém que é muito chegado assim, né? Muito livre para falar, muito espontâneo. Quantas vezes a pessoa diz assim, nossa, eu gostaria de ser mais tranquilo, eu gostaria de não falar tanto, eu gostaria de não ser bem assim. Então, você tem que lidar com a sua personalidade. Então, como seria se você pudesse se desenvolver como uma pessoa que conseguisse lidar bem com você mesmo e com as outras pessoas? Como seria se você conseguisse pensar de uma forma que entendesse o lado da outra pessoa, né? Como seria se você conseguisse, você que é mais explosivo, se você fosse mais calmo? Como seria se você que é muito tímido conseguisse se expressar de uma maneira adequada, pelo menos quando é necessário? Não estou dizendo que você vai mudar de personalidade, mas sim que você vai aprender a lidar com os diversos perfis e também você conseguir usar potenciais do seu perfil quando necessário, ainda que você não esteja ali num ambiente tão confortável para você. Então, por exemplo, vamos começar aqui pensando em relacionamento entre pais e filhos. Então, olha só, como é que é relacionamento com filhos, né? Para refletir, pais que manipulam a criança para ser do jeito que eles desejam terão como resultado filhos precipitados e explosivos. Porque quando você obriga uma criança a ter um comportamento que não é natural dela, ela vai guardar uma raiva dentro de si, que em algum momento vai sair, geralmente na adolescência. E aí você vai ter um filho explosivo, porque você
tentou controlar ele por tanto tempo que uma hora ele vai explodir. Pesquisa da AVG Technologies diz o seguinte: no mundo, 42% das crianças sentem que seus pais passam mais tempo usando o celular do que com elas, enquanto apenas no Brasil, 65% dos pais dizem se distrair no celular enquanto conversam com os filhos. Então é interessante, né? Porque é muito comum você estar conversando com alguém e a pessoa estar no celular. Ou você querer conversar com alguém, né? Estar ali disponível para falar com a pessoa e a pessoa está mais distraída em algo. Não é distraída, né? Ela está fazendo algo. Mas é como se a sua presença fosse menos importante do que aquilo que ela está fazendo. Então, quando se trata de pai e filho, isso se torna um problema, porque a criança ela vai crescendo e o pai não observa enquanto ela está crescendo, né? Fala com a criança olhando para a tela do celular. Confesso que isso é uma mudança de hábito e uma mudança de mentalidade. Para a gente mudar isso, a gente precisa mudar a mentalidade. Então, será que você sabe realmente qual é a melhor forma de conduzir seu filho para que ele desenvolva os seus potenciais? Por que essa pergunta? Porque o seu filho, ele tem um potencial, ele tem um jeito de ser. O comportamento, ele nasce com a criança, ele não é gerado depois. Então, se uma pessoa tem lá o seu perfil comportamental, ele nasceu com aquele perfil. Você olha para a criança e ele já dá indícios daquilo que é o seu perfil, daquilo que é o seu jeito de ser. Então, uma criança que chora muito, ou que fica muito quieta, ou que é muito... Enfim, é lógico que não é tão simples assim, é mais fácil saber qual é o perfil comportamental de um adulto, mas algumas crianças já mostram isso também. Então, e o relacionamento entre casais? Como que é? Por isso que eu digo que casamento é um milagre, né? Porque você pega duas pessoas totalmente diferentes, coloca dentro de uma casa e agora eles vão viver juntos. Pessoas criadas em lares diferentes, em ambientes diferentes, e eles agora vão conviver, né? Dividir a vida, tomar decisões juntos. Então, eu tenho 16 anos de casado, graças a Deus, com a mesma mulher, e posso dizer, o casamento é um milagre. Por quê? Porque são perfis totalmente diferentes. Mas, como a gente se ama e Deus está no nosso casamento, o casamento perdura, o casamento permanece, né? Mas uma coisa que pode ajudar um casal é quando a gente entende o perfil comportamental do outro. Então, por exemplo, os índices de divórcio no Brasil aumentam a cada ano. Segundo dados do IBGE, foram registrados 328 mil divórcios e, em 2016, 344 mil, para você ver o salto entre um ano e outro. Ou seja, 160% de aumento entre um e outro. E por quê? A grande pergunta é essa, né? Alguns dos casais que a gente aconselha, alguns dos casais que a gente já acompanhou, já viu tantos que fizeram as pazes como aqueles que de fato efetivaram a separação, muitas vezes não é só outros fatores, né, como uma terceira pessoa, como outras coisas, mas simplesmente porque não conseguem resolver problemas em conjunto, não conseguem sentar para conversar. E ali, quando a comunicação não funciona, a coisa vai piorando, né? E por que a comunicação não funciona? Porque o casal não consegue entender como é que é o jeito do outro pensar. Porque o seu perfil comportamental, ele passa a dizer como você pensa, como você elabora um pensamento, o que faz sentido na sua cabeça por causa do seu jeito, por causa do seu perfil, por causa da maneira que você enxerga o mundo. E quando essas duas pessoas não conseguem enxergar o lado um do outro, eles não conseguem conversar sobre o financeiro, não sabem fazer projeto, não conseguem executar um projeto até o final. Então as pessoas começam a brigar. E aí muitas vezes essa briga, quando fala assim, a gente separou porque
Aí dá lá um motivo, mas o motivo não é de fato a raiz do problema, é um resultado gerado a partir da falta de comunicação. Não conseguem conversar e geram um problema. E esse problema se torna a causa do divórcio. O que você pode fazer para melhorar a comunicação com os seus familiares? Então vamos ver aqui, ó. O certo não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas sim como ele precisa ser tratado. Por quê? Aqui entra muito da linguagem do amor, porque uma pessoa tem um valor para alguma coisa. Então, e tem um jeito de reagir diante das situações. E aí, quando uma pessoa dá um presente para outra e a linguagem de amor dela não é presente, aquele que deu o presente diz assim: mas eu dei um presente lindo. E a pessoa não gostou. Na verdade, ela gostou, só que o jeito dela expressar não é igual ao seu. E se você não entende isso, você vai achar que a pessoa não gostou do presente. Outra situação, né? Eu lembro da história de um casal, né? Ele influente, você vai já saber o que, que é isso, né? E ela conforme. Então ele comprou um carro zero para ela. Gente, imagina. A pessoa ganhou um carro zero, 0 quilômetro, nunca foi rodado. E aí chegou lá e mostrou para a esposa, todo feliz da vida, porque tinha comprado um carro novo para a esposa. E ela ficou muito feliz. Mas muito feliz assim, ela não sorria, ela não pulava, ela não abraçava o carro, ela não foi efusiva, né? Ela falava, nossa, muito obrigado. E ficava séria. Na cabeça dele, ela não tinha gostado do presente. Ele falou, mas você não gostou? O que, que foi? Você falou que queria esse carro. E ela falou, sim, eu gostei muito, amei o carro. Mas o jeito dela dizer, o jeito dela expressar contentamento, imagina, nesse dia quase deu separação. Por quê? Simplesmente porque se ele tivesse ganhado aquele carro, o jeito dele comemorar seria diferente. O jeito dele falar, o jeito dele se expressar, o jeito dele colocar para fora, né, seria dessa forma. Mas a sua esposa não pensava assim. E aí, como ela não pensava assim, ele achou que ela deveria pensar do jeito que ele pensa. Esse é o problema. Então, muitas vezes você quer que o outro reaja como você reagiria. Quantas vezes eu já vi alguém dizer assim, nossa, eu fiz isso e isso para fulano, e ele não disse, aí repete o que ele acha que o outro deveria dizer. Era para ele ter feito isso, e ter me chamado, e ter falado isso, e ter dito isso. Por quê? Porque é o jeito que ele reage. Tem gente que se expressa muito por palavras, tem gente que se expressa por ações. Ele chega lá e fala assim, nossa, fulano fez tal coisa para mim, ele guarda. Ele não agradece, ele não, ou se agradece só uma vez, né? Mas aí ele guarda. No dia que a pessoa precisa, ele lembra. Nossa, fulano fez isso por mim. É o jeito dele de agradecer. Mas o outro não entende. Ele gostaria que fosse mais expressivo, né? Então, o jeito certo não é tratar a pessoa do jeito que você gostaria, mas do jeito que ela quer ser tratada. Porque olha só essa frase aqui, ó. Suas atitudes afastam ou aproximam as pessoas de você? É uma pergunta, na verdade, né? Quando você analisa, você precisa responder essa pergunta, né? Quem já falou algo por impulso e depois se arrependeu? Quem aqui sempre ouve pacientemente alguém por horas e horas, né? Você vai ver qual é esse perfil aí. Existe alguém que você gosta, mas que tem muita dificuldade de demonstrar? Esse seria o conforme, né? Gosta da pessoa, ama a pessoa, mas não sabe demonstrar ou não consegue demonstrar do jeito que o outro sinta que de fato é valorizado. Então, eu quero que você entenda as pessoas a partir da teoria DISC. Quando eu digo entendendo as pessoas, seria entendendo os comportamentos. Porque determinadas pessoas têm um certo jeito de fazer as coisas. Por que ela pensa de uma determinada maneira? Porque ele tem um perfil comportamental. O jeito que ele enxerga o mundo tem a ver com esse jeito que ele foi concebido, né? Que o perfil comportamental dele faz sentido. Então, a teoria diz que
ela tem aí essas coresinhas, né? São a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Então, é muito comum que uma pessoa tenha de 1 a 3 desses 4 perfis em alta. O que é em alta? É quando ela faz acima de 50 pontos. Quando ela responde o questionário e nesse questionário, quando ela fecha, a pontuação vai acima de 50. Então é normal uma pessoa ter de 1 a 3 perfis. Uma pessoa pode ser dominante, influente, estável. Ela pode ser conforme influente, estável. Ela pode ser conforme estável, conforme dominante e por aí vai. Ela pode ter de 1 a 3 combinações, né? Então a teoria diz que ela traz para a gente essa divisão aqui, ó. Olha o tanto que é interessante. Do lado aqui, vou falar assim, do lado de cá. Deixa eu ver o seu lado aí. Do lado, tá no espelho, né? Então do lado de cá seria influência e dominância. O auto-influente, né? A pessoa que tem o perfil comportamental de influência e dominância, ele tem necessidade de influenciar. Ele tem necessidade de mostrar para as pessoas um ponto de vista, de convencer os outros. É muito comum alguém passar horas discutindo, tentando te convencer de alguma coisa que para você, talvez, né, não tenha tanto valor, mas para ela tá doida para mostrar para você o quanto ela está certa. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim que quer estar certo o tempo todo, que não consegue perder uma discussão, não consegue entender que o outro está enxergando de uma outra maneira? Esse é o influente, o dominante. É muito comum. Mesmo a pessoa que tenha só influência, mesmo a pessoa que tenha só dominância, ou mesmo a pessoa que tem os dois perfis em alta, né? Acima de 50 pontos. E o estável e o conforme, que são essas coresinhas verdes e azul, eles não têm necessidade de influenciar. Então, assim, eu acho isso. Aí o outro responde, eu penso diferente. Pronto, acabou a conversa. Ele não tem necessidade nenhuma de provar para o outro que ele está certo. Ele não tem necessidade de mudar a opinião dos outros. Ele não tem necessidade de saber se o outro concorda ou não com ele. Se ele acha, se ele vai mudar de opinião, isso não importa nem para o estável, nem para o conforme. Ou seja, nem para quem tem o perfil comportamental estabilidade, nem conformidade. Agora, quando a gente corta aqui no meio, ó, e aí esses dois de baixo aqui, a dominância e a conformidade, esse perfil ele tem o foco em tarefas e resultados. É muito comum você ver um dominante ou um conforme, ou dominante conforme ou conforme dominante, não ligando tanto para pessoas, mas sim para coisas, para resultados, para números, dados estatísticos. Por quê? Eles são mais ligados em tarefas e resultados. Eles querem saber qual é o objetivo da gente estar aqui, né? Se a gente está aqui reunido, qual é o objetivo da gente estar reunido? Para que a gente está reunido? Por que dessa reunião, né? Tanto um como o outro questionam, né? Tudo bem, eu entendo que a reunião é importante, mas eu quero saber, é necessário que eu esteja nessa reunião? Qual é o resultado, qual é o objetivo, qual é a finalidade dessa reunião? E eles questionam. Geralmente o influente e o estável, ele já não tem esse tipo de questionamento. Porque o foco dele é nas pessoas e nos relacionamentos. Então, se você falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o influente vai contigo, o estável também. É muito comum, porque ele foca na pessoa, ele tem uma facilidade maior de confiar nas pessoas. O dominante e o conforme nem tanto. O conforme, então, nem se fala, né? Então, já o influente e o estável, ele tem muita facilidade, são esses dois aqui, o amarelo e o verde, né? Tem muita facilidade de confiar nas pessoas, de passar horas conversando, de perder o tempo, de perder noção do tempo e da hora. Talvez é aquela pessoa que vai visitar o outro e não tem noção, nossa, já passou de tal hora, fulano já está abrindo a boca querendo dormir, e ele está ali conversando. Por quê? É normal, mas para o influente, tá? O estável é mais desconfiado. Então, quais são as características
dos perfis. Olha aqui, para você entender. Você aí que casou com um dominante ou uma dominante, né? Olha aqui quais são os perfis. Não quer dizer que todo mundo tem todos em alta o tempo todo. Então, uma pessoa pode ser dominante e bater ali em 60 pontos, e outra pode ser dominante e bater no 68. Então, eu já conversei com um dominante que é lá no 60, é uma coisa. Eu conversei com uma moça que tinha a dominância no 98. Ela falou: Mário, eu tenho muita dificuldade de me relacionar. Por quê? Porque uma mulher dominante 98, ela tem que ser muito bem trabalhada para ela conseguir se relacionar de uma maneira saudável. Por quê? Todas essas características aqui vão estar o tempo todo aflorando. Então, quais são as características comuns em alguém que tem o perfil comportamental da dominância? É uma pessoa comandante, ou seja, gosta de dar ordem, gosta de falar de uma maneira altiva. Entenda, não é uma forma de subjugar, não é autoritarismo, é a forma da pessoa normal de falar com as outras pessoas, entende? Um jeito assim mais de comandante. Eu vou te falar uma curiosidade, né? Sempre que eu ouço a história de Moisés, eu sempre ouvi isso, que Moisés era gago. Por quê? Lá, quando ele encontra com Deus, né, na sarça ardente, ali em Êxodo 3, ele diz assim: Senhor, eu sou pesado de língua. E aí, a interpretação mais comum, mais popular, é que Moisés seria gago. Pesado de língua seria alguém que tem dificuldade de falar. De fato, o termo pesado de língua tem a ver com dificuldade de falar. Mas entenda assim, vou te passar uma teoria, não está escrito na Bíblia que ele era desse jeito que eu estou falando. Só estou dizendo que lá não está dizendo que ele é gago. Mas enfim. Então, por exemplo, Moisés, ele foi criado no palácio. Ele foi criado como filho da princesa. Então, o jeito dele falar com os empregados era de um jeito autoritário. O jeito dele tratar as pessoas, ele convivia com pessoas, a maior parte das pessoas com quem ele convivia eram pessoas que estavam, digamos assim, abaixo dele, né? Que recebiam ordens dele e da família dele. Claro que ele era adotado, mas ele estava ali naquele mesmo patamar. Tanto que quando ele vê, e ele só sai do palácio com 40 anos, né? Pode ser que ele tenha saído em algum momento antes e tal, mas o registro bíblico é que ele sai do palácio aos 40 anos e vai olhar o povo hebreu. Então são 40 anos sendo tratado de cima para baixo, né? Ele tratando os outros de cima para baixo. E aí ele vê um egípcio maltratando o hebreu, ele vai lá e mata o egípcio, né? No outro dia ele vê dois hebreus brigando, ele vai falar também, o povo, olha, você vai me matar também, para você ver como ele não sabia falar com as pessoas, ele não era bom de comunicação. Ele foge, vai para o deserto de Midian, casa com a sua esposa, né? Zípora, se eu não me engano. Passa mais 40 anos e aí Deus chama ele, fala assim, olha, eu tenho uma tarefa para você, ir lá falar com o faraó. Ele falou, aí não vai dar certo, senhor, porque é o seguinte, o faraó, ele é a autoridade máxima, e ele conhecia aquela família, ele é a autoridade máxima naquele lugar. E aí eu vou chegar lá do meu jeitão de falar, vai morrer todo mundo. E aí é esse sentido que quer dizer pesado de língua, porque é uma pessoa firme, comandante, né, decidido, fala de um jeito assim, parece que está sendo altivo, mas na verdade é um jeito da pessoa falar. E aí o perfil dominante, ele tem essas características, ele é firme, decidido, ele é ousado, ele é competitivo, ele gosta de ir para cima, ele gosta de resolver a situação, ele gosta de fazer a coisa acontecer, ele quer ver um resultado, ele é daquele que é capaz de se esforçar além, levar a equipe ali a loucura, né, para poder chegar num determinado objetivo. Já o influente, ele é mais comunicativo, ele é otimista, entusiasmado. Se você quer alguém na equipe para colocar o povo para cima, né, é ele. Ele é persuasivo, carismático, sociável.
ele é uma pessoa que tem facilidade, ele é flexível, né? Eu sempre digo que o influente ele é o mais camaleão dos perfis, desses 4 perfis. Então, ele tem facilidade, inclusive, de se passar por outro perfil. Quando é isso mesmo, quando você identifica uma pessoa que tem um perfil influente, você pode de repente confundir ele com estável, você pode confundir ele com conforme, você pode confundir ele com dominante. Entende? Mesmo que ele não tenha outros perfis, porque ele é muito camaleão. Geralmente são essas pessoas que imitam os outros, né? Fazem vozes de outras pessoas, imitam os outros, chegam no lugar e conseguem brincar com todo mundo. O ambiente fica mais leve quando o influente chega, porque ele gosta de levar essa alegria, né? Quando as pessoas estão desanimadas ali, querendo desistir, ele fala: não, vamos para frente, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer, vai dar certo. Mas ele não tem dado estatístico, ele não está ligado em alguma coisa, né? Se você lembra aí do Madagascar, é, é bem interessante porque tem uma hora que o leão pergunta para o macaco, né? Como que você chegou a esse, aí, perdão, para os pinguins? Ele fala assim: quanto tempo vai levar para consertar a aeronave? Ele fala assim: de 10 a 9 meses, né? Um trocadilho lá. Mas é interessante que ele fala assim: sim, mas como você chegou a essa resposta? O influente ele não sabe como ele chegou. Ele cria, né? Ele é criativo. Então ele coloca um número que a pessoa que faça sentido para a pessoa, né? Claro que assim, por causa disso, não é que ele seja, mas por causa disso, o influente também pode acabar acontecendo dele ser uma pessoa que é, muda o seu discurso de acordo com quem está ouvindo. Pode acontecer. Da pessoa ouvir e falar assim: olha, chegou fulano, ele falou de um jeito, chegou ciclano, ele falou a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então, é comum, não estou dizendo que seja certo ou errado. Estou dizendo que ele tem essa vontade de agradar, ele tem a vontade de ser agradável, ele tem a vontade de ser aceito. Geralmente o perfil influente ele tem essa necessidade de socializar. Ele não quer que ninguém fique chateado com ele. Ele não quer que alguém fale mal dele, entendeu? Se bem que é muito comum também ele falar mal dos outros, entendeu? Não é que seja uma qualidade, porque é uma, digamos assim, é uma forma de socialização, né? Então ele tem isso também. De igual forma, o estável. O estável é calmo, paciente, planejador, conciliador, constante e bom ouvinte. Agora, o estável, ele diferente do influente, ele é uma pessoa que gosta de ambientes calmos, ele não gosta de conflito, ele gosta de estar perto das pessoas, mas ele não gosta que haja conflito entre as pessoas que estão ali. Ele não gosta de ambientes barulhentos, de ambientes conturbados, mas ele é capaz de aguentar esse ambiente em virtude, em função, né, das pessoas com quem ele está. Geralmente o estável, ele não gosta que o ambiente mude, né? Tipo assim, fulano vai embora, o estável ele sofre. Nossa, minha amiga vai embora, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Acho que eu vou mudar com ela também. E agora, o que eu vou fazer? Porque o estável ele não gosta muito de mudança. Ele gosta de coisas planejadas, ele gosta. Para dar uma notícia para um estável, é bom dar a notícia aos poucos. Né? É bom falar aos poucos, não é bom falar de uma vez, né? Por quê? Porque quer, é, ele quer saber com antecedência, né? E ele tem uma grande vantagem também, ele é flexível, assim como o influente, ele é muito flexível, só que ele é mais flexível que o influente. E geralmente o estável ele tem uma palavra muito firme, se ele disser que é. Se ele disser que não é, não é. Mas é mais comum ele concordar com as pessoas, né? E ele é alguém que gosta de terminar o que começou. É muito raro você ver um estável procrastinador, certo? Tem, mas é muito raro. Porque ele gosta de constância, ele gosta de começar e terminar. E ele gosta também de ouvir as pessoas. Então o estável ele não é muito de falar, ele é mais de ouvir.
Por exemplo, um casal onde um é influente e o outro é estável. Por exemplo, o marido é influente, a mulher é estável. O que, que acontece? Chega no lugar, nosso ambiente, né, que é ambiente de igreja, chega naquele lugar e assim o estável ele tem ali dois, três amigos e pronto, já deu. São aqueles amigos próximos. Não fale mal de um amigo do estável para ele porque ele zanga. Ele tem ali, ele leva anos para confiar numa pessoa, para dizer que é amigo e tal, mas depois que gosta também, não gosta que falem mal. E aí, já o marido não, é influente. O marido ele chega, ele quer falar com todo mundo. Então, qual é a dica, né? Porque o que, que acontece? Quando chega num lugar, por exemplo, a igreja marca lá um jantar, marca lá uma comunhão, marca lá uma reunião, o marido ele chega por ele ser influente, tô dando aqui um caso, né? E também de casais que eu conheço, né? Que a gente já sugeriu alguns tipos de abordagem. Então, o marido é influente e a mulher é estável. Quando eles chegam, o influente ele quer ir cumprimentar todo mundo, ele quer falar com todo mundo. E a mulher fala assim: quieta, homem, fica aqui, porque ela quer só acenar, todo mundo ali viu que ela chegou. Na verdade, seria bom se ninguém visse que ela chegou. E ela senta numa mesa ali e fica quieta, né? Senta-se à mesa. E aí, qual que é a dica, né? Porque o homem quer conversar com todo mundo, que é porque ele é influente, a mulher quer ficar quieta. A dica é: o homem vai ali, acomoda ela numa mesa, né, num grupo ali que ela goste, uma amiga, um casal, alguém ali que seja tenha muito parecido o perfil dela, que gosta também de ficar sentado. Pronto, ela ficou ali, agora ele pode sair e conversar com todo mundo porque ela está protegida, né? Ela está num ambiente calmo e paciente ali, mesmo no meio da bagunça. E o último, né, que é o conforme, ele é preciso e detalhista, perfeccionista, discreto, disciplinado e organizado. Claro que, de fato, uma pessoa que tivesse todas essas características seria uma pessoa praticamente perfeita, né? Mas não é nesse sentido. É lógico que existem graus de conformidade, né? Pontuações. Então, um conforme 60, 70 é diferente de um conforme 80, 90. Às vezes até 100, né? Então, conforme ele vai ser mais preciso e detalhista, ou seja, ele vai te contar uma história, aí ele vai te contar a história e ele vai te contar detalhes daquela história. E se ele não souber um dado daquela história, ele vai enrolar na história. Então, ouvir uma história de um conforme nem sempre é tão fácil, porque se ele não lembrar o nome da terceira pessoa depois da última que tem a ver com a história, ele fica ali travado, ele fica tentando lembrar, porque ele quer detalhes. Parece que ele está ali prestando esclarecimentos num julgamento onde o réu e o acusador estão ali, ele precisa ser muito preciso. Então, esse é o jeito do conforme conversar. E nem sempre é assim, né? O influente não. O influente ele conversa demais, ele fala, ele conta a história. E se você falar, mas não faz sentido, aí faz igual o Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Então ele não tem, o influente ele não tem muita pressão com dados, já o conforme ele tem. Ele fala, não, peraí, deixa eu lembrar aqui se era 3 ou 3,25. Que diferença isso faz? Nenhuma. Ele também é discreto, né? Ele gosta. É interessante assim, né? Os outros três perfis podem ter uma tendência a responder à força, certo? Por exemplo, ter medo de alguém que tem força. O conforme não. Ele não responde à força. Ele responde à inteligência. O grau acadêmico de uma pessoa, o nível de escolaridade, o jeito que a pessoa fala, os títulos que ela tem. Então, conforme ele pode, não necessariamente título, mas assim, algo que a pessoa alcançou no nível acadêmico, no nível intelectual, né? Ele responde a isso. Então, é fácil ele ficar intimidado por alguém que tem mais conhecimento sobre o assunto do que ele. Ele pode, inclusive, se tornar um grande perguntador se ele descobrir que uma pessoa sabe muito sobre um assunto e ele vai explorar. E é engraçado assim, se você estiver contando uma história para o conforme, né? Porque eu disse assim, como que é o conforme contando história. Mas imagina alguém contando uma história para o conforme.
E ele fala assim, não, porque eu fui lá e tal e tive um, sei lá, uma dor no joelho. Não, peraí, no joelho direito ou no joelho esquerdo? Entende? Ele gosta de detalhes, né? Ele quer ver se faz sentido. Ele tem muito. Um dos medos do conforme é ele ser enganado, ele registrar uma informação de forma errada. Então, quando você vai contar algo para ele, ele quer saber de fato se é, se não é, se foi, se não foi, entendeu? Então, sobre os perfis, basicamente é isso. Aí, ó, esse daqui é o diagrama para quem está aí no YouTube, né? Tá vendo aí também a imagem. Eu estou simplesmente mostrando a imagem dos quatro aí. Como é que os perfis tomam decisões, né? Então, o dominante e o conforme, eles são mais racionais. Porém, o dominante, ele é racional e rápido, certo? Por isso que você está vendo aqui, ó. O dominante, ele tem a tendência de ser rápido e racional. Essa é a decisão dele. O conforme já é racional e demorado. Ele pode demorar a tomar uma decisão. E ele não se sente pressionado. Se ele achar que tem que levar 3 dias para dar uma resposta, ele vai levar os 3 dias e pronto. Ele mesmo determinou, ele mesmo vai falar, ele mesmo vai fazer e pronto, acabou. É o jeito dele e ele não é alguém que vai dizer para ele como é que se faz. Já, então, assim, se você for olhar para o eixo inferior, o dominante e o conforme, eles têm uma tendência comum que é ser racional. E o influente e estável de tomar decisões de forma emocional, certo? Quando eu comparo o dominante e o influente, eles têm uma característica em comum, que é tomar decisões rápidas. Só que o influente vai tomar uma decisão rápida emocionalmente. O dominante vai tomar uma decisão rápida racionalmente. E quando eu vou para o outro lado de cá, o estável e o conforme vão tomar decisões demoradas. Só que o estável ele vai tomar uma decisão demorada e emocional. E o conforme vai tomar uma decisão demorada e racional. Ou seja, se o estável estiver bem emocionalmente, ele vai demorar sim, mas ele vai responder com a emoção. Ele não vai conseguir pensar necessariamente naquilo que a razão está dizendo, né? Deu para entender aí? Ficou ok? Se você quer ter sucesso nos seus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, precisa entender seu perfil comportamental e o perfil comportamental dos outros, certo? Então, olha só, o que a gente fala sobre CIS Assessment, que é o mapeamento de perfil comportamental. Ele mapeia como você é, como você reage, quais são os seus indicadores. Então, o CIS Assessment, ele usa isso daqui, ó. A teoria diz que, tá vendo o iceberg? Para quem não conseguiu identificar, né? Porque não é muito comum. Imaginar iceberg com um calorão desse não tem nada a ver, né? Imagina você banhando numa água dessa, tanto que vai estar gelada, né? Então foi tirada aqui uma foto de uma pedra de gelo, mostrando uma parte, né, que está do lado de fora e o que ela tem para dentro. Então tudo aquilo que eu enxergo numa pessoa tem muito mais daquela pessoa inexplorado do que aquilo que eu consigo explorar ali somente numa conversa. Então a teoria diz que é essa que a gente acabou de mostrar, essa aqui, ó, ela está aqui na superfície, é muito simples. Você olha para uma criança e você tem uma noção qual é o perfil mais alto. O mais importante é identificar qual é o perfil mais alto daquela pessoa. Você é vendedor, você vai ver a pessoa entrando na loja, você já vai perceber, essa pessoa é dominante. O jeito da pessoa andar é firme, calcanhar batendo no chão, você olha para a sola do sapato, ela está comida ou para dentro, ou para fora, ou para trás. Mas ela está comida mais num desses 3 lados do que no restante do calçado. É muito comum. Claro que também o estável ele pode estar com um sapato comido, mas de tanto arrastar, né? Muito comum. O influente é muito comum ele andar sorrindo, ele sorri por qualquer coisa, né? Ele interagir logo. Mas como eu disse, o influente é o mais camaleão de todos, então ele pode parecer outra coisa. Então sempre que você não identificar o perfil de alguém, já guarda essa dica aí, porque pode ser que ele seja influente, tá bom? Só que aí quando a gente vai para a teoria de valores, já tem que aprofundar um pouco mais. Por quê?
Não é sempre que eu consigo identificar o valor de uma pessoa. O valor que eu estou dizendo é porque existem 6. O Spranger, ele categorizou, né? 6 valores. E aí isso pode mudar de acordo com o tempo. Não quer dizer que seja igual o tempo todo. Diz que todo mundo nasce com o seu perfil comportamental. Teoria de valores não, ele pode mudar de acordo com o tempo. Então leva mais tempo para eu identificar, já está aqui no mais profundo, né? E os tipos psicológicos já leva bem mais tempo, é bem mais profundo para você entender o tipo psicológico de uma pessoa. Quando a gente faz análise 360 com o CIS Assessment, a gente tem quatro tipos aqui de resultados. 4 tipos não, 4 visões diferentes, né? Que montam ali o nosso 360. Por isso que a gente chama análise 360. Por quê? O seu natural, o seu perfil comportamental natural é aquilo que você é. Então, na hora de responder, você precisa estar atento a diferenciar aquilo que você é, que você gostaria que você acredita que você é. Então, esse é o perfil comportamental natural. Só que uma segunda parte do perfil, você vai dizer como você acha que você está sendo, porque você acha que as pessoas estão exigindo que você seja, né? E aí, esses dois de baixo aqui, eles têm a ver também com as respostas das outras pessoas, porque no CIS Assessment você pode mandar lá para várias pessoas de várias áreas diferentes da sua vida para elas falarem sobre você. E quando elas fazem isso, mostra-se num gráfico, e aí ele mostra para você a diferença daquilo que você acha de você mesmo e daquilo que as pessoas acham de você. Então, a percepção das pessoas e a exigência que elas têm com relação a você. Olha só esse vídeo aqui. I'm a forensic artist. Work for the San Jose Police Esse homem Department trabalha from com 1995 retratos, to né? 2011. Ele I fala showed que up to a trabalhou place com I'd a never been, polícia and de there São was a José. guy with a drafting board. We Aí couldn't eles see estão them, they contando couldn't aqui see como é us. que é Tell me about your hair. a I didn't know what experiência, he né? was Esse pintor ele doing, não but está then I vendo a could pessoa tell que ele está after several pintando. questions that A he was própria drawing pessoa me. está se descrevendo para o Tell pintor. me about E ele your não tem chin. contato It visual. kind of protrudes a little bit, Hmm. especially when I smile. Your Então ele jaw. pinta algumas pessoas My mom ouvindo told a me I had a própria big pessoa jaw. falando de si mesmo. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. E aí I would ele say está I have a pretty pintando big de acordo, forehead. como se fosse um retrato falado, né? Sem que veja a Once I pessoa. get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. E elas vão embora sem que All I had been tenha told contato. before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Só que Today aí I'm gonna eles ask you colocaram some umas para questions fazerem about amizade the umas com as person outras. you E aí met depois ele earlier, pergunta assim: and ó, I'm gonna você ask viu you uma some pessoa general lá, questions about their conheceu? face. O que She você was acha thin, dela? so you could Começa see a her descrever. cheekbones. E a And pessoa her começa a chin, descrever a it mesma was a pessoa que nice, acabou de sair da thin sala. chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. E aí o pintor está agora fazendo a pintura This is e the comparando como a própria pessoa se descreveu sketch, and that's a e sketch como as outras that pessoas somebody descreveram described ela. of you. So yeah, that's Olha que interessante. Como a pessoa se descreveu e como outra pessoa a descreveu. She looks E aí vem o closed impacto, off né? and fatter. Sadder, too. The second one Diz assim, looks nossa, more eu open, me friendly, and descrevi fechada, gorda, triste. I Mas should a be more outra grateful pessoa me of my natural descreveu. beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more O critical jeito to que your você happiness. se vê Do you tem think tudo a ver com a you're sua more beautiful than you felicidade. say? Yeah. Yeah. As pessoas te veem mais We bonito spend a do lot que of você é. time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.
Você é mais bonita do que pensa. Que interessante, né? Então, quem aqui gostaria de conhecer melhor o seu próprio perfil? Quem aqui gostaria de entender seus principais pontos fortes, né? Identificar suas motivações, compreender melhor as pessoas à sua volta, aprender a melhor forma de lidar com cada pessoa ao seu redor, né? Bom, então é isso. Eu quero agradecer, né, para você que assistiu esse vídeo todo, que esteve comigo aqui e que você possa ter aí um excelente dia e Deus te abençoe. Tchauzão.